Tá disperso, não tá conseguindo prestar atenção nem no que eu tô falando, viajandão. Você deve estar com transtorno de déficit de atenção. Mas calma, respira. Não sai daí não, que nós temos a solução do seu problema. O que é transtorno de déficit de atenção? Antigamente era essa criança, não presta atenção em nada, tá sempre no mundo da lua, parece que tem bicho carpinteiro na carteira. Hoje, isso tem nome, se chama transtorno de déficit de atenção e pode ser tratado. Vamos definir esse nome? É TDA ou é DDA? Na realidade, Patrícia, tanto faz. Porque DDA é o nome mais comum que quer dizer? Que quer dizer distúrbio de déficit de atenção. Na realidade, com a última classificação, se chamou de TDA, que é transtorno do déficit de atenção. Eu acho o nome TDA mais adequado. Por quê? Porque não é uma doença, é um transtorno. Quer dizer, é uma maneira de ser que acaba trazendo um transtorno na vida de quem possui esse tipo de funcionamento. Agora, a pessoa nasce TDA ou ela se torna? Nasce. Então é um transtorno genético. Tem uma marcação genética, tá? Tipo assim, ele não é exclusivamente genético. O fato de uma mãe ser TDA e o pai ser TDA não quer dizer exatamente que o filho vai nascer TDA. Ele pode não nascer. A genética é uma probabilidade. Mais do que uma marcação genética, é um tipo de funcionamento mental. Quer dizer, a pessoa nasce assim, ela não fica assim. O TDA, é predominantemente hiperativo e impulsivo, ele é o pimentinha. Não tem como, né? Todo mundo identifica. E o predominantemente desatentivo, que é o Zen, eu costumo brincar que ele nasceu produzindo maconha endógena. Ele está sempre assim, o quê? Quer dizer, e parece que ele não é hiperativo porque as pessoas consideram muito a hiperatividade física. Mas na realidade, a condição sine qua non para você dizer que uma pessoa tem ou não TDA é a hiperatividade mental. Um TDA, ele está conversando com você, ele está prestando atenção, mas daqui a pouco ele está lembrando quando chegar em casa, ele tem que pegar o material para ir para a ginástica, depois da ginástica ele tem que voltar. Mas todo mundo não é assim? Todo mundo é assim num ritmo de estresse. Quem é TDA é assim o tempo todo. É como se você vivesse estressado. Né? Como é que você detecta isso que eu queria saber? Os exames atuais, quer dizer, que começaram a ser divulgados na década de 80 e hoje já todos os convênios cobrem, é uma coisa super acessível, eles veem o funcionamento do cérebro. Se você tem um cérebro saudável, o consumo saudável, o funcionamento harmônico, eu diria, o consumo de glicose é igual em todas as áreas. Né? Se você tem um cérebro que predomina uma glicose, por exemplo, aqui em lobo occipital, você tem uma memória visual maior, você tem uma visão espacial maior. E no caso do TDA, o que se viu? Que esse lobo aqui, o frontal, que a gente chama de fronte, né, ele absorvia menos glicose. Aí as pessoas acharam estranho, tipo assim, mas como é que absorve menos? Então funciona menos. E esse cérebro funciona muito mais. Porque o lobo frontal, principalmente do lado direito, ele funciona como um filtro. É como se fosse o freio, um freio de tudo, das atividades cerebrais. Então, como atividade cerebral você pode resumir em quantidade e velocidade de pensamento, se você fosse fazer um resumo, você pode dizer que quando essas pessoas nascem com esse freio freando menos, eu costumo dizer assim, eu vim com a pastilha gasta, né? Você começa a ter um filtro reduzido. Então eu começo a pensar várias coisas e o cérebro, em vez de separar meus pensamentos, ele embola aquilo tudo num bolo só. E qual é a medicação? Isso depende da situação, por exemplo. Mas, às vezes você pode usar qualquer tipo de medicação, não tem uma medicação específica para o TDA. Por exemplo, se o problema do TDA é a impulsividade dele, tá? Se manifesta para comer. Para que eu vou fazer um remédio para ele se concentrar se o que está incomodando é a comida compulsiva? Então, eu vou fazer alguma coisa para diminuir esse ciclo compulsivo, colocar ele para fazer uma atividade física e harmonizar isso. Mais do que remédio, primeiro, quando a pessoa sabe como ela funciona, isso já é revolucionário. A criança não consegue ter essa percepção, consegue? Olha, Patrícia, eu tive uma experiência com uma menininha de Brasília, 12 anos, que ela voltou um mês depois do início do tratamento e ela me disse a coisa mais fantástica que até eu mesmo refleti para mim. Ela falou assim, eu falei, como é que tá? Aí ela falou assim, olhou, parou, falou assim, mudou muito. Eu diria assim, 50% fui eu, 50% o remédio.
Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque o remédio me deu uma autopercepção. Ela usou esse termo. Ela era uma menininha mesmo? Não, uma menina, 12 anos, uma graça. Né? Aí eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não, porque agora eu me vejo. Atividade física, você acha que é uma das coisas importantes no tratamento? Principalmente para o impulsivo. Impulso é aquilo que eu penso e depois eu faço. E me arrependo 99% das vezes. Não consegue ter limite. Exatamente. Então, toda compulsividade, seja ela de qualquer coisa, libera uma substância no cérebro chamada dopamina, que é a substância do prazer. Por isso que tudo que é compulsivo dá prazer. O que falta no TDA, esse filtro que funciona menos, é porque tem menos dopamina. Por isso que são pessoas que tendem sempre a buscar risco, adrenalina, para tentar compensar essa falta de dopamina. E o exercício físico feito com regularidade descarrega a dopamina, além de endorfina. Na fase adulta, como é que fica um adulto DDA? Tem dois tipos, por exemplo. O predominantemente desatentivo vai ser o desorganizado mesmo. Aquele que vai pegar até a última camiseta, todas sujaram. Aí ele vai providenciar para ser lavado e vai ficar com uma semana. Vai ser chamado desorganizado, vai perder chave, vai perder celular, bota em cima do carro, arranca, o celular vai embora. Não. Bicicleta, entra na garagem com a bicicleta em cima. Com a bicicleta e leva, o portão automático sempre pega DDA. Já o impulsivo e o predominante hiperativo, esse a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ele vai comer, muito provavelmente, ele vai buscar a energia da compulsão. A minha maior felicidade hoje é que a gente está descobrindo que ninguém é perfeito. Todo mundo tem o seu lado prodígio, todo mundo tem seus talentos que vão ser desenvolvidos ou não. Hoje a gente sabe que você mudar teu comportamento muda a bioquímica cerebral. Então, é uma mão... Então, nada é uma mão dupla, né? É uma vai mão pra lá dupla. E pra cá e nada então, é definitivo. Eu brinco que a gente não vai demorar muito a ter o brain personal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você se identificou com a tua perda de chave, com estraçalhar a bicicleta no REC do seu carro, se você é uma pessoa que perde documentos assim, uma vez por mês, então talvez você precise ler e se conscientizar. Né? Que é por aí que é o tratamento. Esperar. É. A gente o tratamento está na consciência, né? Exatamente. Ela é DDA e está aí para nós. Todos nós somos um pouco. Obrigada, Bia. Nada, querida. A gente termina hoje com uma frase do filósofo britânico Francis Bacon. O homem deve criar oportunidades e não somente encontrá-las. E para que a gente nunca jamais, em tempo algum, perca o contato, acesse o site do GNT. Um beijão e até o próximo programa.